Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 19 a 28. Entretanto, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, reunidos em torno dele, os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé partiu para Derbe. Depois de terem evangelizado essa cidade e conseguido fazer bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Em cada cidade designavam anciãos e, depois de terem orado e jejuado, confirmaram-nos ao Senhor em que tinham crido. Atravessando então a Pisídia, chegaram a Panfília. Após anunciarem a palavra em Perge, desceram para a Atália. De lá, navegaram para Antioquia, de onde haviam sido entregues à graça de Deus para a obra que haviam realizado. Ao chegar, reuniram a igreja e puseram-se a refletir tudo o que Deus fizera com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Permaneceram, pois, não pouco tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo foi apedrejado. É claro que esse não é, talvez, o fato mais importante desse trecho, mas muita gente não sabia disso. Conta aqui nos comentários, você sabia que Paulo tinha sido apedrejado? Agora imagina quando nós lermos a carta aos Coríntios, em que Paulo solta a voz e fala dos seus sofrimentos. Bom, o princípio eterno que está aqui no versículo 22, ele está em vigor. E o que ele diz? É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. São Paulo, ele começou a ser perseguido, ele e Barnabé, por causa desta missão que lhe foi confiada. E essa perseguição foi longa. Eu até anotei aqui num papelzinho como começou e agora está terminando esta missão deles. Eles partiram de Antioquia, passaram em Chipre, onde era a casa de Barnabé. Foram para Pafos, lá encontraram Elimas, que era um mago, se opuseram a ele porque estava atrapalhando a evangelização e a conversão do procônsul. E Elimas, ficando cego, foi testemunho para que o procônsul cresce e se convertesse. Depois foram para Antioquia da Pisídia, o local onde as perseguições de fato começaram a acontecer. Porque ali teve grande acolhida, mas também grande rejeição, e a cidade se dividiu.
tiveram muitas situações contra eles. Eles pregaram bastante, foram lá, mas os judeus fizeram uma perseguição e eles tiveram que fugir. Foram para Icônio. Lá em Icônio, também os judeus se opuseram e houve uma conjuração, um juramento para matar Paulo e Barnabé, e eles conseguiram fugir e foram para Listra, mas ele foi perseguido em Listra, de tal maneira que, é o que nós estamos lendo agora, ele foi apedrejado e dado como morto. Então, imaginemos a situação em que Paulo, pego de surpresa, porque ele já tinha conseguido fugir outras vezes, ele, Barnabé e os seus companheiros, mas daquela vez não teve jeito. Pegaram Paulo, apedrejaram Paulo, arrastaram ele para fora da cidade achando que tinha morrido. Então imagine como Paulo ficou machucado, ferido. Quando alguém é apedrejado, eles querem acertar a cabeça, né? Por quê? Porque para eles querem matar. Então apedrejam as pernas, os pés, o corpo todo, vão jogando pedras. Pedras grandes, pedras pequenas. Estou falando desse sofrimento físico porque a maioria de nós, se não todos nós, fugimos disso. Quem que quer passar por uma situação dessas? A gente quer pregar e ser aplaudido, né? A gente está aqui, estamos usando hoje meios de comunicação, TV, rádio, internet, né? Tem aqui o YouTube e a gente não quer ser contrariado, perseguido de forma alguma. Temos uma certa liberdade de pregar aqui no nosso país, mas quando a igreja começou não era assim. Era muito difícil. E Paulo foi, sim, apedrejado. Paulo apagou. Paulo desmaiou de tanta pedrada, sangrando, machucado, todo ferido. E eles acharam que Paulo tinha morrido. Arrastaram e jogaram ele fora. Imagina. E olha o que diz a palavra. Que os irmãos, versículo 20, reunidos em torno dele, os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. Ele tinha acabado de ser apedrejado. Estava todo ferido. Ele não foi para o hospital, gente. Não tinha como. Ele estava ali. Se vissem ele entrando na cidade, com certeza terminariam de matá-lo, né? E matariam os outros. Ele se levantou e falou: vamos entrar na cidade. Aí você imagina dente quebrado, talvez mais de um, nariz todo estourado, sangrando cabeça, cortes profundos, mãos, pés machucados, barriga, talvez algum osso trincado. Aqui não fala, né? Mas, gente, para alguém ser apedrejado e ser dado como morto, machucou e muito. Paulo podia ter falado: puxa vida, Jesus, eu vim pregar aqui para esse povo. Olha o que acontece comigo. Fui ultrajado, fui humilhado, fui apedrejado, quase me mataram aqui. Vou embora, vou desistir, essa vida não é para mim não. Não é assim muitas vezes que a gente faz quando é apedrejado com palavras, com calúnias, com perseguições. Quando alguém vai e põe uma casca de banana para a gente escorregar e depois nos acusa, etc, etc, etc. Eu estou falando de situações em que nós somos injustiçados ou perseguidos nos dias de hoje, mas que não chegam aos pés de um apedrejamento como Paulo teve. E muitas vezes a gente fica com raiva, se pergunta por que isso foi acontecer na igreja, por que Deus não nos protegeu. Não é assim? Ou só comigo que aconteceu isso? Por que Deus permitiu? Por que eu estou passando por isso? Não é assim que a gente faz? Muitas vezes é assim que a gente faz. Demora para aprendermos que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Toma a tua cruz e siga-me. Paulo entendeu isso. E porque amava muito Jesus, e nós,
para suportarmos os sofrimentos que este caminho nos impõe, nós temos que amar. Temos que amar Jesus, e a gente ama como? Pedindo a Deus a graça de amar mais. E a gente vai tendo as oportunidades de provar esse amor com a graça de Deus sobre nós. Porque a gente não tem para dar. A gente não tem amor para dar. A gente recebe amor de Deus para assim darmos. O amor de Deus passa por nós. E quanto mais Jesus vive, habita e atua na nossa vida, mais nós podemos dar amor, manifestar amor por Ele e pelos outros. Veja o que aconteceu com Paulo. Ele se levantou e voltou para a cidade. Aí no dia seguinte foram para Derbe e lá eles foram pregar. Agora imagina com que força Paulo precisava pregar. Primeiro viajou, né? Saiu escondido da cidade, viajou a pé, provavelmente, né? E com que força ele precisava pregar, todo machucado, né? Cara enfaixada, inchado e dizendo: olha, Deus ama você. Eu sou prova disso, é todo quebrado. Mas era assim, foi assim a evangelização. E lá eles pregaram e depois se dirigiram para Antioquia. Não sem antes passar por algumas cidades e ali ainda assim fazendo discípulos. Psídia, Panfilha, Perge, Atália e aí navegar para Antioquia. E lá eles deram testemunho, prestaram contas da sua missão, dizendo o quanto foi maravilhoso quando Deus abriu as portas da evangelização para os gentios. Todo esse processo que nós vimos desde o capítulo 13 até agora o final do capítulo 14 é essa primeira grande missão apostólica entre os gentios. Vamos anotar no nosso diário? Versículo 22. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os e permaneceram na fé, dizendo-lhes. Eu gosto de anotar tudo, você já sabe, né? Mesmo que seja esta a frase-chave do princípio eterno. É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Mas o que vem antes é muito importante para a gente entender por que eles disseram isso. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda. Com a graça de Deus, um método a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo tem as informações que você precisa para fazer conosco, viu? Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.